No ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa se cuidando, estudando, fazendo todas as atividades, e que logo, logo a gente se encontra, né, na sala de aula. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Bom, a gente vai iniciar um capítulo novo que vem falar sobre a União Europeia, né, esse bloco econômico super importante para o mundo todo. Né, ele acaba refletindo na economia mundial. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa semana passada sobre isso, né? Então acredito que vocês já estejam antenados no que vem a ser essa questão da União Europeia. Em razão disso, hoje a gente vai dar uma sequência no livro didático. Acho que é importante a gente ter essa sequência no próprio livro de vocês. Então peguem os livros para vocês irem seguindo comigo. A gente vai ler algumas coisas e para que fique claro, né, que o livro traz para vocês sobre a questão da União Europeia, tá? A gente sabe que o continente europeu ele vem, né, ele é marco de várias guerras, Primeira, Segunda, Guerra Fria, e tudo isso fez com que muitos países europeus eles ficassem marcados de forma muito negativa economicamente falando. Em outros aspectos também, mas a gente, falando de bloco econômico, a gente está falando mais dessa questão da economia. Então, vários países eles acabaram precisando de novos modelos, né, novos planos de governo, para que eles se restabelecessem naquele período. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da União Europeia. Então, a Europa ela passa por um período muito complicado, né? E vários fatores destacados naquele período vão gerar a União Europeia atual. Tá? Até pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a questão do Reino Unido, né, que acaba de sair da União Europeia, né, o porquê disso, o que aconteceu. Era um dos países mais importantes da União Europeia. Então, assim, vocês já estão sabendo um pouco sobre isso. Tá bom? Bom, pessoal, já na página 66, a gente vai falar um pouco sobre a SECA. O que foi a SECA? Foi uma comunidade europeia do carvão e do aço que inspirou alguns países. Essa comunidade, ela vigorou até 2002 e reunia alguns países produtores de carvão e aço, né, que eram era a Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, tá? E eles resolveram fazer como se fosse um livre comércio, né, entre esses países. E a seca durou por muito tempo e isso facilitou muito a economia daquele local. Tá? Tem até a página 66 aí que mostra o mapa da seca em 1951. Tá? Já o Benelux, né, que é o que é como se fosse um mini bloco antes da União Europeia, ele parte de 1944, em plena Segunda Guerra, quando seus países estavam ocupados pelos nazistas, os governos da Bélgica, da Holanda e do Luxemburgo criaram o Benelux, palavras formadas pelas letras iniciais dos nomes dos seus três países membros. Lembrando que a Holanda ela tem o nome de Nederland, né? Então o idioma do país. Então por isso o NE do Benelux. Então são três países: Bélgica, B, NE da Holanda, Lux, Luxemburgo. Tá? Então o Benelux ele tinha um livre comércio isento de tarifas internas, o que barateou suas mercadorias, tornando-as mais acessíveis à população. O aumento do consumo, por sua vez, elevou a produção industrial e agrícola desse bloco de países. Cada vez mais empresas surgiram, gerando assim mais empregos e elevando a qualidade de vida no interior do Benelux. Outro fator que contribuiu para esse crescimento foi a transformação do bloco em uma união aduaneira. Além de estarem integrados, os países participantes cobram uma tarifa única para importar a mercadoria dos países que não pertencem ao grupo. Então, o Benelux ele foi algo que surge, né, em plena Segunda Guerra Mundial, entre três países e faz toda a diferença para a economia daquela região. Né? Então, eles criam mecanismos para
que aqueles 3 países não tenham um fluxo de mercadorias, mas que eles não tenham taxas, e isso melhora a questão, né, da economia daqueles locais. Ok? Depois surge a Comunidade Econômica Europeia. Então, os bons resultados que ocorreram lá na SECA, naquela que eu disse para vocês anteriormente, levam muitos de seus líderes políticos a buscar uma maior integração econômica. Porque o que é um bloco econômico? É uma integração entre os países, certo? Então, eles pensavam na possibilidade de ampliar as trocas, incluindo bens de consumo. Então, tudo isso ia facilitar para que a economia daquela região também melhorasse. E aí surge a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, página 67 aí de vocês, tá? Então, uma das primeiras decisões que foram tomadas pela CEE foi eliminar qualquer restrição ao comércio. Então, não tinha restrição entre os seus membros. Assim, deixaram de ser cobradas tarifas alfandegárias sobre qualquer parte de mercadorias fabricadas nos países membros. Os resultados apareceram rapidamente, mas mercadorias passaram a circular no interior da comunidade e mais empregos foram gerados. Então, olha a facilidade, tanto que melhora, né, com essa questão com esses acordos comerciais que acontecem entre esses países. A população acaba melhorando a qualidade de vida, porque ela vai ter emprego, vai ter comida, vai ter, né? Então, tudo isso faz com que há um desenvolvimento no país, de forma geral, tá? Bom, pessoal, surge a União Europeia, né? Lá na página 69, vocês vão observar, a gente tem até um mapa de todos os países que compõem a União Europeia, né? E tudo isso foi uma junção de todos aqueles mini blocos que eu disse para vocês, o SECA, o CEE, né? A própria Benelux. A partir de tudo isso que estava acontecendo no continente europeu, eles decidem criar um bloco mais avançado, né? Que nasce a União Europeia. Então, a União Europeia ela começou a vigorar um ano após a assinatura do Tratado de Maastricht, quando as 4 liberdades fundamentais começaram a ser colocadas em práticas. Além da livre circulação de mercadorias, também os serviços, as pessoas e os capitais devem circular livremente no interior da comunidade. Então, a União Europeia ela acaba se tornando uma comunidade em que todas as pessoas, as mercadorias, o dinheiro, elas poderiam circular livremente. Então, por exemplo, uma pessoa que morava na Alemanha, ela teria livre acesso, por exemplo, à Polônia, que também faz parte, ao Reino Unido, a Luxemburgo e assim por diante. Então, esse livre comércio, né, ele não é somente econômico. Ele seria um comércio, ele também acabaria sendo um livre acesso de pessoas de todos os países que compunham essa comunidade, tá? Na prática, isso significa uma mudança radical na vida dos cidadãos, de todo o bloco. Um cidadão da Alemanha, por exemplo, pode comprar móveis na Itália, um cidadão da Espanha pode contratar um contador francês, um cidadão belga pode trabalhar livremente em Portugal e assim por diante. Então, meio que esse novo bloco, ele desafiava algumas autonomias que o próprio país tinha, né? Então, que de certa forma assustava alguns governantes, né? Em 1995, a Áustria, Suécia e a Finlândia entraram para a União Europeia. Assim, a comunidade ficou conhecida como a Europa dos 15, né? Ou seja, eram 15 países. Em 99, houve um avanço maior rumo à unidade europeia. Criou-se a União Monetária e Econômica, um modelo de integração de nações baseado em uma única moeda, tá? Com o nome de euro. Então, surge no ano de 1999, dentro desse bloco, apenas uma única moeda que seria o euro, né? E aí acaba que aqueles países que já tinham uma moeda própria, caso do Reino Unido, por exemplo, que é a Libra, começou a ter alguns desafios nesse sentido, porque se eles colocam uma moeda única, né, e sendo que o valor dessas moedas são diversificados, traria alguns prejuízos ou benefícios para alguns países, tá? Para administrar a integração monetária e econômica, foi criado o Banco Central Europeu, instituição financeira responsável por questões como a emissão desses euros,
que entrou em circulação em 1999, mas apenas em 2012 passou a ser uma moeda única. Então, é um processo lento, né? Esse bloco, ele surge, né, em 1992, mas ele vai a passos lentos até essa unificação. 3 desses países, como eu já disse anteriormente, não aceitam, não permite a livre circulação do euro em seu território, por temer perder a sua autonomia, que é a Dinamarca, o Reino Unido e a Suécia, né? Então acaba que, por exemplo, na Inglaterra você consegue utilizar o euro, mas a moeda oficial é a libra. Então tudo isso, essas divergências vão ocasionar problemas futuros que até mesmo vai desencadear o problema do Reino Unido ter saído da União Europeia atualmente, tá? Então, pessoal, a União Europeia ela tem alguns órgãos que são muito importantes, né? Na página 71 vocês vão encontrar. Então, ela foi além das 4 liberdades fundamentais, que é aquelas que eu disse para vocês anteriormente, do livre comércio, do livre ir e vir das pessoas. A prova disso é a existência de vários órgãos que fiscalizam, apoiam e executam as decisões do bloco. Então, tem alguns órgãos, né, desse bloco que é importante a gente destacar. Um desses órgãos administrativos é o Parlamento Europeu. Sediado em Estrasburgo, na França. Ele é responsável pelo orçamento da União Europeia, ou seja, seus deputados decidem onde devem ser investidos os recursos dos impostos e, nos últimos anos, vem se preocupando com as leis trabalhistas para garantir a liberdade de circulação dos trabalhadores do bloco no interior da União. Então, esse é o primeiro, que é o Parlamento Europeu, tá? O Conselho da União Europeia é o órgão que reúne ministros dos países membros para discutir questões internas. Já a Comissão Europeia, que é o terceiro órgão, situado em Bruxelas, é o órgão executivo da União Europeia, que tem a responsabilidade de aplicar os tratados e as decisões do Parlamento do Conselho da União Europeia, tá? Outro órgão importante é o BCE, Banco Central Europeu, sediado em Frankfurt, na Alemanha. Esse banco é o gestor do euro. Sua função é manter a estabilidade dos preços de mercado, além de supervisionar os bancos privados e as instituições financeiras estatais pertencentes aos países das zonas do euro, tá? Tem divergências o tempo todo, né? São países totalmente diferentes, então acaba que as divergências é um dos pontos marcantes da União Europeia, né? Então, ela encontra a cada dia uma barreira para essa unificação, né? O bloco econômico ele tem a ideia da unificação, né? De o que é unificar? É juntar, né? Deixar aberto aquele espaço, né? No caso dos países que fazem parte. Em relação aos imigrantes na União Europeia, né, eles são bem vistos em alguns aspectos e mal vistos em outros. A gente já tratou sobre isso, sobre a xenofobia, né, que muitos europeus têm aversão aos imigrantes, pessoas que vão para aqueles locais em busca de trabalho. Porém, a Europa, gente, ela tem algo diferente, que também a gente já retratou anteriormente, que a população ela envelheceu. Por quê? Porque tem um baixo índice de natalidade. Então, isso fez com que seja necessário os imigrantes. Os imigrantes são necessários no continente europeu, né? Quando se trata de população e imigração no continente europeu, 2 aspectos têm que ser abordados. O primeiro se refere às baixas taxas de natalidade europeias, desde o final da Segunda Guerra. O trabalho feminino, a competição do sistema capitalista, o alto custo de vida levaram muitos europeus a optar por ter poucos filhos. Dessa forma, o número de idosos aposentados cresce em relação ao total da população. Essa situação cria a necessidade de substituir esses trabalhadores que se aposentam para manter a economia em crescimento, tá? Então, a União Europeia vê os imigrantes como algo bom, como algo positivo. O grande problema realmente é o problema da xenofobia. Então, para alguns europeus que acabam perdendo seus empregos para esses imigrantes, eles veem de forma totalmente negativa, como se fosse uma competição, né? Então, eles pregam sua expulsão, o fechamento das fronteiras do bloco para estrangeiros, no caso, estrangeiros, pessoas que não participam do mesmo bloco, tal.
No estudo da ONU de 2000, estimou que a União Europeia necessitará de 159 milhões de imigrantes até o ano de 2025, para compensar o aumento do número de aposentados e a redução dos índices de natalidade. No entanto, estimativas da Comissão Europeia apontam para um déficit de 20 milhões de imigrantes entre 2010 e 2030. Segundo esse relatório, nos últimos anos, os estrangeiros foram responsáveis por 89% do crescimento demográfico da Europa. Então, houve um crescimento demográfico muito grande em razão dessas migrações, tá? Muitos países, né, desse bloco da União Europeia, eles são atração. Então, muitas pessoas, vocês devem conhecer pessoas, por exemplo, que moram na Inglaterra, pessoas que moram na Espanha, né? E tudo isso é em razão Portugal, né, outro país também que muitas pessoas do Brasil acabam morando nesses países, em razão dessa busca mesmo por melhores condições de vida. Quando vocês olham lá naquele mapinha que eu falei para vocês dar uma olhada lá da página 69, quando você olha, você pensa assim, todos os países do continente europeu participam da União Europeia? Não, não são todos. Por exemplo, tem o caso da Suíça e da Noruega. São dois países que não participam da União Europeia. Por quê? Nem todos esses países situados no continente, eles integram, né? É o caso da Suíça, por exemplo, que adota uma política de neutralidade em referência à União Europeia. Por quê? Porque no caso, um dos fatores que explicam a situação é a sua economia, que depende de bancos, conhecidos por serem seguros e manterem estrito sigilo sobre tudo o que diz respeito aos clientes. Já viram falar nos chamados paraísos fiscais? Então, quem já falou assim, nossa, tal pessoa vou colocar meu dinheiro lá na Suíça, né? É o caso, então, deste país que se localiza no continente europeu, né? E ele não faz parte, tá? Outro é a Noruega. A Noruega também, ela não faz parte da União Europeia, e ela se destaca por ser um país que investe muito em educação, moradia, saúde, é um dos locais que tem o índice de desenvolvimento humano mais altos do mundo, tá? E a população, ela teme esse ingresso da Noruega na União Europeia, porque vai facilitar a entrada de imigrantes e pode prejudicar a própria população, tá? Causando desemprego, falta de moradia. Pessoal, o livro de vocês ele traz, né, sobre a situação da Turquia, que é um país que tenta ingressar no continente europeu, no caso na União Europeia, né? E ele ainda não foi aceito, ele está barrado por alguns fatores, né, que diferenciam muito aspectos dos países que compõem a União Europeia. Então, ela negocia desde a década de 90, ela concorre, né, para a entrada. Só que a União Europeia faz diversas exigências para aceitá-la como Estado-membro. Foram feitos alguns ajustes na Turquia, por exemplo, em relação ao salário das pessoas, dos trabalhadores, que eram muito baixos. Então, não dava para comparar, por exemplo, com um salário de uma pessoa da Inglaterra, né? Porque a Turquia pagava baixíssimos salários, e é uma das exigências do bloco. Outro problema é a dificuldade em relação aos direitos humanos. Como a Turquia, as mulheres e os homossexuais, por exemplo, sofrem forte discriminação na Turquia, assim como os curdos, que é um grupo étnico que habita o sudeste do país na fronteira com o Iraque e luta para criar seu país, o Kurdistão. Eles foram diversas vezes reprimidos violentamente pelo exército turco. Então, a União Europeia não aceita esse tipo de ação. Então, em razão disso, a Turquia ainda não conseguiu entrar, tá? A Turquia, ela seria o primeiro país de maioria muçulmana a ingressar no bloco econômico europeu, cuja população majoritariamente ela é cristã. Então, a Turquia ela tem uma grande população, né, mais de 70 milhões de habitantes, fortaleceria o mercado consumidor do bloco, porém, ainda ela tem essas divergências humanas, vamos dizer assim, que faz com que ainda ela não possa entrar, tá bom? Bom, pessoal, só para encerrar, né, a gente deve destacar aqui que não tem no livro, mas
é muito importante, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? É algo que vem sendo discutido há muito tempo no Reino Unido, né, na Inglaterra, e que foi, eles tiveram algumas datas que eles colocaram que ia ser a saída e tal, mas isso só se confirmou agora, 31 de janeiro de 2020, quando foi decidido realmente a saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. São vários os fatores, a gente vai discutir isso nos próximos vídeos, que fizeram com que o Reino Unido saísse. Um desses fatores tem a ver com a moeda, né? Como eu disse para vocês, a moeda é diferente, o que gerava alguns problemas. E é isso, tá? Espero que hoje foi um vídeo diferente, né? Foi mais no livro mesmo. Eu li algumas coisas para vocês que eu acho que é importante a gente ter essa sequência no livro didático, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. É isso, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.